Então, a pedido dos pacientes, eles sempre me questionam, mas doutor, você usa tanto PMMA, por que você não faz só com absorvível? Bom, em primeiro lugar, eu faço com todos os produtos, absorvível, não absorvível, preenchimento, o resultado volumétrico ele é o mesmo. Né? A questão de usar o definitivo é que às vezes ele se faz necessário, principalmente quando eu da necessidade de um volume maior, e isso, com muita frequência, é necessário, tanto para facial e principalmente para corporal, o uso de um produto que dure mais. E o PMMA, na minha concepção, na minha experiência de 12 anos de preenchimento, com muito PMMA infiltrado, inclusive mais de 3 mil glúteos, mais de 10 mil pacientes já utilizaram o PMMA comigo, é muito boa, ele é muito positivo. Esse produto polimetilmetacrilato, diferente do metacrilato que é utilizado na odontologia, o polimetilmetacrilato está na terceira geração de preenchedores. Ele foi sofrendo purificações até chegar no produto que é hoje. Isso como preenchedor. No corpo humano, ele é usado há mais de 75 anos em outras especialidades. Resina de dente, lente intraocular, cimento osso sintético. E isso demonstra que ele é um produto extremamente biocompatível. Porque se não for biocompatível, essa questão de rejeição, mas não causa rejeição. Eu até hoje, rejeição, nunca tive nenhuma de polimetilmetacrilato. O risco dele é outro. Cada produto tem um risco. Essas rejeições que ocorrem, que aparecem na televisão, se vocês forem pesquisarem atrás, mas com quem fez, onde é que fez, em algum momento esse paciente passou com algum profissional, geralmente não médico, que utilizou um produto clandestino, informando o paciente que é PMMA, mas na verdade é silicone líquido. O PMMA ele é usado na medicina há 70 anos, demonstrando um produto bem biocompatível, um produto inerte no local implantado e biocompatível. A rejeição dele é um mito. Escorrer, migrar, vocês vão entender que não existe como PMMA. Então, todo paciente que chega no consultório, doutor, fiz PMMA há 10 anos, há 15 anos, o produto está escorrendo, está rejeitando, quando a gente vai indagar esse paciente, mas onde é que você fez? Com quem você fez? Quanto é que você pagou? A gente vê que ele não fez com o médico, não fez no hospital, não fez numa clínica, que pagou um valor que se você ligar para a fábrica não cobre o custo do produto. Ele não é um custo barato para preenchimento corporal. Então, o PMMA bem utilizado, o risco dele não é escorrer, não é migrar, não é rejeitar. O risco dele pode ser um resultado inestético, um médico inexperiente que colocou o produto de uma forma superficial e ficou com algum nódulo, com algum caroço, é um médico que exagerou no resultado. Muitas vezes o paciente ele solicita que seja realizado vários procedimentos complementares, às vezes a gente tem que saber dar um basta, a gente tem que saber falar não para esse paciente. Existem muitos pacientes que buscam procedimento permanente, que ao sentar na conversa a gente vê que não pode ser direcionado para um produto permanente, é um paciente muito comum no consultório. Hoje, cerca de 17% dos pacientes têm algum distúrbio dismórfico, algum distúrbio de imagem. Então imagina, se eu não conseguir filtrar esses 17% dos pacientes que vão desejar um resultado que, muito embora para ele seja estético, para nós, para o senso comum, para o médico, não é um padrão estético. Então esse paciente, esses 17% de paciente com distúrbio de imagem, ele tem que ser filtrado, ele tem que ser identificado, e esse é um paciente que jamais deve realizar algum tipo de tratamento permanente, seja ele cirúrgico ou não cirúrgico. Mas voltando ao PMMA, ele é utilizado como preenchedor já há mais de 30 anos, inclusive em volumes grandes, como glúteo, paralisia infantil, sequela, paciente com síndrome da imunodeficiência adquirida, paciente com poliomielite, paciente que nasce sem um peitoral, síndrome de Poland, paciente que tem uma hipertrofia facial progressiva, tem vários pacientes com síndrome de Romberg que procuram esse tipo de tratamento. Então são pacientes com necessidade de um volume maior, são pacientes de reconstrução. Se a gente for realizar um preenchimento peitoral com retalho do grande dorsal, a cicatriz que o paciente vai ter no dorso, a cicatriz que o paciente vai ter no peitoral e além da cicatriz, o resultado estético nem se compara ao resultado estético do preenchimento que eu consigo ir realizando gradativamente, esculpindo de dentro para fora para conseguir um resultado estético, não se compara com o resultado que eu consigo no preenchimento. Nós vamos falar de riscos, benefício. Qual o risco de colocar uma prótese no queixo e o risco de preencher o queixo? O risco de preencher o queixo é infinitamente menor do que o risco de uma prótese de queixo. O risco de preencher o bumbum, o risco de uma prótese de glúteo, conforme os artigos publicados esse ano, é de 30% de complicação.
Nós estamos com um artigo agora enviado para a Revista Americana de Cirurgia Plástica, onde a nossa complicação é menos de 1% e são complicações de fáceis resoluções, com mais de 3 mil procedimentos em glúteo. Então, tudo tem que ser avaliado, não que não exista risco, tudo existe risco, mas o risco, desde que bem aplicado, o produto certo, na quantidade certa, na profundidade certa, por um médico experiente, ele é mínimo e só dá benefício para o paciente, né? Então, por exemplo, eu tenho no momento 3 ml de PMMA, do permanente. Se eu usar 3 ml do ácido hialurônico, vai ficar bom igual, o resultado final estético é o mesmo, independente do produto. Só que o ácido hialurônico eu vou ter que, em meio ano, dos 3 ml vai embora 1,5 ml. Em 4 meses foi embora 1 ml dos 3. Então, para eu manter 3 ml no queixo, eu vou ter que ficar de 4 em 4 meses realizando 1 ml complementar o resto da vida. Quantas vezes eu vou fazer o preenchimento do queixo durante a vida? Mais de 100, 150, 200 vezes o preenchimento do queixo durante a vida? O que é melhor? Para mim, como médico, economicamente, é melhor realizar o procedimento de 4 em 4 meses no paciente. Mas eu, como paciente, eu prefiro permanente. Eu acho menos arriscado realizar 1 a 2 vezes o queixo até chegar no volume que eu quero, do que realizar 100 vezes durante a vida o queixo. O risco de pegar uma artéria, de pegar uma veia, que é um risco comum de todos os preenchedores, ele vai ser muito menor se eu manipular menos o paciente. Então eu acho melhor, mais benéfico para o paciente a realização do procedimento permanente, desde que um produto bom, um médico capacitado, um médico que tenha experiência, que consiga colocar o produto na quantidade certa, na profundidade certa. Qual o risco do PMMA? Então o PMMA ele vem dentro de uma seringa, de uma forma líquida. Temos diversas concentrações, 2%, 10% e 30%, dependendo da região que nós vamos aplicar ele. Então, geralmente a gente utiliza o de 10%, o de 30%. O 30% ele fica com a consistência mais rígida, o de 10% ele tem um resultado final um pouquinho menor do que o resultado infiltrado. O americano ele tem o PMMA liberado lá desde de outubro de 2006, com o nome de Belafil, antes era Artefil, antes era Artecol. Então, eles foram sofrendo mudanças, aprimoramento na purificação do produto, tanto na partícula, no tamanho da partícula, na superfície da partícula, na pureza da partícula, para chegar no produto que é hoje. Um risco que se tinha no produto antigo, no produto manipulado, e antes de 2007 o produto era manipulado no Brasil em farmácias de manipulação, e depois de 2007 foi proibido pela Anvisa para ter um controle mais rigoroso na fabricação desse produto. Esse produto ele foi liberado apenas em indústrias. Então hoje nós temos 3 indústrias que fabricam PMMA no Brasil e só 3. Uma no Rio, uma no Rio Grande do Sul e uma em Goiás. Eu ia comentar a marca comercial, mas a gente não pode vincular nome comercial pelo Código de Ética Médica. Mas as 3 marcas hoje estão com o produto purificado, com controle rigoroso no tamanho e na pureza das partículas. Porque no produto de antigamente, antes de 2007 e antes de ser liberado nos Estados Unidos em 2006, ele ainda não tinha a pureza, a granulometria correta de 40 micras, onde nós temos um risco de complicação muito menor na questão de granuloma. Granuloma é um risco real de PMMA, é um risco real de hidroxiapatita de cálcio, é um risco real, inclusive de ácido hialurônico, todos podem formar granuloma. Ao longo dos anos, na evolução desses 30 anos de uso de PMMA, onde a partícula foi purificada, antes eles tinham um risco de 3% de granuloma, ou seja, 3 de cada 100 pacientes vão formar granuloma, e depois que o produto foi purificado, aqui no Brasil em 2007, com a indústria só produzindo o produto, com controle na granulometria, e nos Estados Unidos em 2006, quando foi liberado pela FDA, o risco de complicação em mais de 100 mil pacientes tratados com PMMA, o risco de granuloma foi menos de 0,1%. E depois, além da granulometria dos 40 micras de diâmetro, tem a questão da superfície. E com a superfície lisa, esse risco, hoje, publicado pelo Dr. Lemp nos Estados Unidos, ele é menos de 0,01% com esse controle na tamanho da partícula. Então, o risco de granuloma ele diminuiu muito, mas isso não impede também o risco de nódulo. O nódulo é uma coisa que vale a pena abordar. O nódulo é o acúmulo de produto. Se eu colocar uma bolinha de produto subcutâneo superficial, vai ficar nódulo. Por isso, depende muito da mão do profissional que está aplicando. Então, por exemplo, nas dermatologistas que trabalham comigo, muitas têm PMMA, rosto, corpo, mas muito poucas fazem PMMA. Então, assim, o medo delas não é do produto, o medo delas é de errar no paciente. Então, esse é um medo que realmente o profissional tem que ter e que realmente o paciente tem que ter essa cautela, esse cuidado de encontrar um profissional que ele se sinta confiante de realizar um procedimento que vai ser um procedimento permanente.
de difícil retorno ao que era antes de realizar esse tratamento. Então nós temos que filtrar muito bem esse paciente e o paciente tem que filtrar muito bem o médico que ele vai buscar. Então o produto, voltando lá, ele vem numa forma líquida. 20% de partícula, que é a concentração do produto americano, liberado lá desde 2006, é o que eu preciso para estimular 80% de tecido. Então aquele 80% de líquido do produto que está sendo reabsorvido pelo organismo, ele vai ser formado em tecido conjuntivo rico em colágeno do próprio paciente. Ou seja, se eu colocar 1 ml em cada sulco do paciente, para sempre ele vai ter 1 ml a mais ali. Gordo, magro, velho, novo, não importa. Esse volume de 1 ml ele vai continuar naquela região aplicada. 20% de 1 ml é a partícula do produto, 80% daquele volume é o tecido do próprio paciente em resposta àquele partícula que está ali. Ou seja, o resultado final do volume não é o produto é 20%. O resultado final do produto é o resultado da estimulação daquelas partículas no próprio paciente. Ou seja, o resultado que eu tenho no volume, 80% é do próprio paciente e não do produto. O produto ele serve apenas como substrato e estimulador tecidual. O volume que eu vou ter ali é tecido do paciente. Então, se eu pegar uma biópsia e aspirar um fragmento desses 3 ml que estão ali no meu queixo, 20% é partícula, 80% é do meu próprio corpo que formou ali. O resultado final dele é sólido, mas é um sólido rico em colágeno. Então, o resultado que a gente tem no paciente, isso que me fascina, além de ser uma coisa permanente e de conseguir repor um volume maior, conseguir um estímulo de colágeno, conseguir um efeito lift, conseguir um estímulo de colágeno pelo produto, que estimula mais colágeno do que os produtos géis, como ácido hialurônico, hidrogel, o antigo Aqualift, que foi proibido por problemas de infecção e realmente ele dava. Ele me fascina não só pelo estímulo de colágeno, mas ele me fascina também pela possibilidade de um resultado permanente, pela possibilidade de maior quantidade de produto. Então a ideia do PMMA não é uma vantagem para o médico. O PMMA ele não é vantagem para o médico. Inclusive tem muitos médicos que não usam PMMA porque eles vão perder o paciente, porque é um produto permanente, o paciente não vai voltar, retornar ao consultório. Muitos médicos eles gostam de que o paciente fique no consultório toda hora, não pensam no paciente. Então a ideia do PMMA o objetivo do PMMA, do uso do PMMA, é único e exclusivamente do paciente. Ele conseguiu o resultado almejado com a quantidade de produto, na profundidade certa, por um médico experiente que consiga esculpir, seja face, seja corpo, com um produto permanente e com segurança.